Olá, boa tarde a todos que estão conectando agora. A gente está começando aqui o primeiro festival do Esquerda Diário, festival defendendo testes massivos já. A gente conta aí com a presença de vários artistas incríveis que vão tocar ao longo do festival. E aí, logo mais, vamos ter uma conversa aí com o Rodrigo Lima, do Dead Fish, e os meninos do Black Pantera. Enfim, né, a gente está vivendo uma loucura nesse país, uma crise econômica bastante profunda, com consequências históricas, o aumento da disputa imperialista, e desse ponto de vista, os países mais pobres e a classe trabalhadora é que paga por essa crise. E a gente está organizando esse festival porque o Esquerda Diário, assim como o conjunto das bandas que a gente convidou, tem um posicionamento de classe, e porque, obviamente, os testes massivos, para nós, é a única coisa que garante que toda a população possa, de fato, combater a crise sanitária e, desse ponto de vista, se resguardar. Os governadores têm uma política que é a política da quarentena, onde a gente tem que ficar em casa, que ela, por um lado, combate a disseminação do vírus, mas, na verdade, a gente sabe que nem todo mundo consegue fazer essa quarentena e ficar em casa. Tanto porque as pessoas precisam trabalhar e sustentar suas famílias. O governo lançou aí esse auxílio de R$600, onde tem famílias ainda tentando conseguir o auxílio. O governo dá o auxílio a conta-gota para os trabalhadores, mas os bilhões que saíram para os bancos saíram muito rápido. Então, a gente sabe que eles privilegiam a vida e a economia. Tem esse discurso demagógico entre a vida e a economia, mas está bastante claro, na verdade, que eles privilegiam sim a economia e não a vida. Então, os testes, a gente sabe também que grande parte da população é assintomática, então a gente não tem o direito de saber se a gente está transmitindo para a nossa família, para os nossos amigos, para os nossos colegas de trabalho. E vários especialistas dizem que justamente fazer a testagem massiva da população é o que pode garantir o achatamento dessa curva de contaminação, porque justamente com os testes massivos a gente isola quem está com vírus e assim a gente consegue saber que aquela pessoa não vai seguir transmitindo com um isolamento mais racional e organizado. Enfim, o sistema de saúde, o SUS, em vários países já estão atolados, e a gente acha que, inclusive, não só os testes massivos, mas que seria importante a nacionalização de todo o sistema de saúde, tanto do SUS quanto da rede privada, para poder dar conta de atender a população. Os políticos fazem demagogia em torno da nossa vida. Enfim, daqui a pouco na conversa nós vamos poder compartilhar e contar um pouco dos últimos acontecimentos quentes dessa novela, que é o Brasil, com toda a disputa política que estava colocada desde sempre, mas que ontem se expressou a partir da pedido de demissão do Moro. E aí, logo menos, nós vamos conseguir aprofundar tudo isso. Mas agora a gente vai passar um vídeo produzido por algumas gestões do Centro Acadêmico de Teatro e de Artes Visuais e História da Arte, lá da URGS, e aí a gente já volta para a nossa conversinha. É saber se o Estado brasileiro vai se omitir ou garantir que o povo nas comunidades cariocas não morra de fome e nem falte água para a prevenção. Precisamos batalhar por testes massivos para os trabalhadores e toda a população. Pela ampliação da contratação de profissionais da saúde e material adequado que garanta a saúde e segurança de todos os trabalhadores. Vamos denunciar nossas situações nessa pandemia, porque quem vai morrer seremos nós e não eles. As nossas vidas valem mais que o lucro deles. É saber se o Estado... Pronto, acabou de passar o vídeo dos nossos companheiros do Centro Acadêmico, e aí agora a gente começa a nossa conversa aqui. A gente está com o Chayenne e o Rodrigo, do Black Pantera, e o Rodrigo Lima, do Dead Fish.
Então, eu acho que, né, estamos aí, temos um tempinho para poder conversar, e eu acho que seria importante vocês colocarem um pouco da visão de vocês sobre esse cenário caótico, sobre o papel do rock and roll. Durante muitos anos aí o rock and roll cumpriu um papel bem fundamental em relação a ser subversivo, a questionar a ordem, a colocar o dedo no imperialismo e dizer que a gente não aceita a submissão. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho aí de como vocês estão vendo toda essa disputa política aí que tem acontecido no país. Então, eu acho que, né... Chainão, pode começar. Vocês podem começar, rapaz. Salve, salve. Boa tarde. Chaine da Gama, aqui do Black Pantera, de Belém, Minas Gerais. Rodrigo Lima, Jennifer, Esquerda Diário. Cara, a gente tem acompanhado, assim, estamos todos sofrendo esse impacto. A gente que é músico, né? Nós que somos músicos, a gente trabalha autônomo, então trabalha com aglomeração e acabou que parou tudo e parou mesmo. Fico imaginando para quem trabalha, que às vezes tem menos condição, que a gente está passando bem apertado, é o fato de se dizer, né? Que as contas realmente não pararam, o Brasil parou, o mundo parou, mas as contas realmente não pararam, então você imagina como está, às vezes, aquela pessoa que tem menos condição ainda. Não que a gente tenha muitas, né? Mas a gente se vira e dá um jeito. Eu acho realmente importante o que eu vi na fala da Jennifer, e seria não só o prioritário, né, mas urgência, existe essa urgência de testar todo mundo, porque assim a gente saberia, teria até uma margem, né, que eu acho que o governo emite os resultados, né, acho que o que eles divulgam não é o correto, deve ser algo bem maior, mas às vezes a pessoa está contaminando outras pessoas, apesar dele não tá sofrendo esses sintomas, mas ele está passando por outras pessoas, e isso é muito complicado. E eu não entendo por que eles não vão para essa opção, né? Eu ouvi o ministro da Saúde falar nesse primeiro pronunciamento que testes massivos não seria a solução, ia trabalhar em cima de dados. Mas que dados? Que dados você tem? Esses números que vocês fingem, distorcem? É muito complicado, muito. Pois é. Boa tarde, pessoal. E continuando isso que o Cristiane falou, é complicado dizer, porque aqui na nossa cidade, por exemplo, essa semana foi liberado o comércio, né? As pessoas não podem entrar nas lojas, mas elas já podem transitar nas ruas, né? Porque, segundo os dados deles, né? Aqui está controlado. Mas, assim, sem esses testes, como que eles vão saber, né? Aí você vê imagens do calçadão da nossa cidade, tá lotado de pessoas, né? As pessoas não podem entrar nos estabelecimentos, mas fazem fila, né? Fica todo mundo juntinho. Então, assim, eles não têm realmente os dados necessários e estão liberando o povo para sair na rua. Então, assim, a gente está tendo esse exemplo aqui na nossa cidade, Uberaba. E a gente fica com medo de que daqui 2 semanas isso vire um caos, né? 3 semanas, sei lá. Então é triste isso. Olá a todos. Oi, Jennifer, rapaziada, galera da Esquerda Diário. Meu nome é Rodrigo Lima, eu sou do Dead Fish. E essa tragédia de não ter um projeto para a saúde, de não ter um sistema que funcione, o SUS, na sua raiz, é um sistema perfeito que pode funcionar lindamente. Ele é até imitado fora. Se não me engano, muitos países europeus pegaram o sistema e imitaram. Mas não há vontade política. Na verdade, a vontade é o que a Jennifer falou no começo da fala dela, que os caras estão dispostos a não perder dividendos, nem que percam vidas. As falas daquele branco, daquele velho da van, Roberto Justus, é a fala da classe empresarial brasileira. Exatamente. E isso está acontecendo agora, nesse momento. Eu estou em São Paulo, que provavelmente é o centro da pandemia, provavelmente da América do Sul hoje, e a gente tem casos subnotificados. Eu acho que isso é definitivamente planejado. Assim. A gente não pode descartar isso. Eu não vou levantar uma teoria conspiratória aqui em público, mas é importante que exista subnotificação, porque as pessoas não precisam botar um projeto
de estatização da área de saúde privada, de testar todo mundo, que é exatamente o que as pessoas na Ásia fizeram. Eu acompanhei uma parte das coisas da Ásia e é nítido que a Coreia fez isso, acho que até o governo chinês, em algum momento, em Wuhan, fez isso. Sim. Com quarentena, entendeu? Testou massivamente com quarentena. Erros italianos, a gente já está cometendo longe, a gente já está semanas longe dos erros italianos e estamos semanas mais longe ainda dos erros americanos. Eu estava fora quando começou toda essa pandemia, eu consegui sair numa brecha, assim, eu estava em Nova York, era o centro, até ali, o centro de contaminação do mundo. Já tinha saído da Europa e estava na América. Então, assim, estamos cometendo erros e mais erros ainda por cima. É uma tragédia, na real. Assim. Essa subnotificação é a mesma coisa. Eu estava conversando outro dia com um amigo meu, que é a mesma coisa de que não dar nomes a pessoas em chacinas no Brasil. Morreram 5 pessoas nas chacinas. A gente não sabe se era menor de idade, se era mulher. Então, é esse o plano. E agora, puxando para o rock, eu acho que o rock morreu muitas vezes já, né, cara? Porque era para a gente ter um sindicato muito maior e muito mais contestador hoje, em se falando de Brasil e se falando de conjuntura política. Enfim, Jennifer, desculpa por ter me alongado na minha introdução. Imagina. A proposta é essa mesmo, a gente conseguir trocar essa ideia. Não, tem isso, né? Tem essa lógica irracional do capital, que é irracional, obviamente, do nosso ponto de vista. A lógica deles faz todo sentido, essa racionalidade onde os lucros como que nós vamos salvar a economia, e tem todo um discurso assim, como se a gente tivesse com uma economia ok antes da pandemia. Estava ótimo. Já estava um cenário bastante catastrófico. A pandemia foi um belo bode expiatório para dizer, estamos falhando por conta da pandemia. Porra! Exatamente. Uma crise há 2, 3 anos, mais. Mas o que eu acho legal é que, assim, ao mesmo tempo que existe essa situação, existe também uma resistência um pouco, né, dos setores da classe trabalhadora, porque em vários outros lugares do mundo tem se expressado pequenas revoltas. Nos Estados Unidos, por exemplo, os trabalhadores da Amazon que pararam. Aqui, essa semana, teve uma manifestação dos trabalhadores do Hospital Universitário da USP, onde eles exigiam, né, equipamentos de saúde, o afastamento de pessoas em grupos de risco, enfim, e uma mínima estrutura dentro do hospital para poder conseguir trabalhar e, de fato, atender a população. Usaram todos os mecanismos aí de segurança, máscara, distância, luva, etc., porque também nessa situação a classe trabalhadora vai mudando as formas de se expressar, de protestar, de reivindicar, porque a gente sabe que, na verdade, os capitalistas, o que eles estão organizando para nós são as valas, né? Não tem nenhuma política efetiva de injeção de dinheiro na saúde, de organização da produção, porque, inclusive, a gente produz tudo, produz respirador, e tem aí um monte de fábrica no país que poderia reorganizar sua produção para isso, fábricas de costura que poderiam fazer os EPIs e os equipamentos necessários para o conjunto da população, mas justamente não tem essa organização para poder dar conta da pandemia e poder responder a essa crise de maneira mais efetiva. E aí o Dória foi lá e abriu, foi um número absurdo, assim, né? Foram 13 mil valas e a contratação de 220 coveiros. Agora, a contratação de trabalhadores da saúde, a injeção de dinheiro para poder organizar, de fato, o sistema de saúde para que ele não colapse e, a partir disso, consiga atender a população, não foi feito. Então, reina, de fato, essa lógica irracional do qual eles querem que a gente pague efetivamente com as nossas vidas por essa crise que, na verdade, é parte de como eles não organizam mesmo, nem a economia, nem a vida social, nem a saúde, nem a educação, enfim. A gente vive aí um período, desde 2013, de um nível de contestação social em relação aos serviços públicos bastante profundo, né?
Você falou tudo. Eu nem sabia dessa questão do Dória. O cara prefere cavar 13 mil valas e contratar 220 coveiros, em vez de investir em saúde, investir nos EPIs para quem está na frente, está no front ali, no caso os médicos, os enfermeiros, o pessoal do hospital. É um absurdo. Eu vi uma frase interessante aqui na linha do tempo, não sei quem, de um dos meus amigos em comum, falava, cara, se Jesus voltasse hoje, ele ia salvar a humanidade ou ele ia salvar a economia? Porque, qual seria, com certeza? Foda, cara. Dependeria de sua tendência político-religiosa, né, meu camarada? Exatamente. Vai querer defender a economia e vai jogar o rebanho, ó. Fala abaixo. Fiquei sabendo, falando em Dória, fiquei sabendo de uma informação. Eu lembro que quando ele começou a abrir leitos e etc, ele falou o lance da quarentena. E pelo que a informação que eu soube hoje, foi uma informação meio atravessada, não posso dizer se é verídico ou não, é que o Dória não domina a Polícia Militar de São Paulo. A Polícia Militar de São Paulo, ela está operando em prol do Major Olímpio, que é senador da República aqui de São Paulo. Então, ele e o Major Olímpio acredita nessa coisa de deixar tudo solto. E é a polícia que coordena essas manifestações neofascistas de AI-5, de fechamento da STF. Pelo que me falaram esses dias, e o Dória deve ter pensado, até porque a atitude dele não era de cuidar de todo mundo, era uma atitude de fora. Eu estou tendo uma consciência, é uma coisa mais marketing do que qualquer outra coisa. Imagem, colocar a imagem dele. E aí ele falou agora, bom, já que existem essas manifestações, eu vou fazer o seguinte, cara, vou botar na conta do Bolsonaro. Né? Supõe-se que seja isso. Vamos botar na conta do Bolsonaro e abre todo mundo, flexibiliza, morre geral, vamos abrir Copa. Entendeu? É isso que estão fazendo. Geral, lavando a mãozinha. É complicado. Um vai jogando na conta do outro, né? E aí quem se fode somos nós, né? Isso daí é complicado. É um projeto para 2022, né? Quem fez mais cagada, quem deixou mais gente morrer, não importa. As pessoas morreram, no meu caso morreram menos pessoas, então eu sou melhor para administrar o total. Foda. Não, e o Bolsonaro é ainda pior, porque o Bolsonaro é um negacionista, né? Exatamente. Ele quer impor goela abaixo que não existe uma pandemia, que as pessoas estão só pegando uma gripezinha de leve, tranquilo, quando a gente sabe que justamente os números estão subnotificados. O governo aprovou no ano passado a lei do teto de gastos, e aí agora a gente tem um problema, porque não tem orçamento para saúde, etc. Assim, não tem orçamento dentro da pasta, né? Mas dinheiro a gente sabe que tem. Porque o problema é justamente com a população. Então, é absurdo, é muita irracionalidade mesmo. E esse cara, é um assassino. Ontem mesmo, no discurso dele lá contra o Moro, ele ainda quis jogar, dizendo que todo mundo quer saber onde está quem matou a Marielle, mas ninguém quer saber quem quis matar o presidente. Porque é uma autoridade pública, não sei o quê. Como se não bastasse a política de anos de uma burguesia medíocre que se alçou às custas da população negra, né? Porque a gente sabe que toda a riqueza acumulada mundialmente, na verdade, veio do trabalho escravo. E aí, assim, ele quer dizer que a vida dele é mais importante do que o conjunto da população. É assim que eles governam, mas não é uma verdade que a vida dele é mais importante, até porque ele é um medíocre, nem se comunicar direito. Segundo ele é a Constituição. Eu nunca tinha ouvido ele mais de um minuto, porque eu acho que nem tom de voz audível esse desgraçado tem, entendeu? Então eu vi 20 minutos e eu falei, olhei para minha amiga e ela falou assim, não, é isso que você está vendo mesmo. Ele está fazendo um DR ruim entre dois caras da 6ª e da 7ª série. O Moro da 6ª série e ele da 7ª série. Moro tão mentiroso, tão safrário, tão desonesto politicamente quanto ele, e virou uma DR em rede nacional. E eu achei extremamente bizarro. Eu tinha ouvido mais de 1 minuto a voz dessa pessoa.
pessoa, entendeu? Eu não consigo legitimá-lo como nada. É muito complicado. Acreditar no Pacto Federativo e não acreditar na pessoa que está comandando o Pacto Federativo é um palhaço. Entendeu? Então, assim, é muito, muito complicado tudo que a gente está vivendo, porque a gente está no meio de uma pandemia mundial, talvez um desafio que o Homo sapiens nunca encarou. Exatamente. Nunca tem existido outras pandemias, mas nesse nível global, gigante. Antigamente existiam populações isoladas, hoje a gente vive a globalização de tudo, né, cara? De tudo. Enfim, a gente tem que fazer essa pressão que o Secretário está querendo de fazer testes massivos. Isso não é custoso, é uma questão de vontade política. Mesmo, que é o que a Jennifer acabou de falar. Não faltou dinheiro para socorrer banco, vai faltar dinheiro para testar a população? Como que faz? Como é que justifica isso? Entendeu? Não justifica. Rodrigo, é complicado, porque o Bolsonaro chegou no poder de uma forma, até hoje, que eu não sei. Essa polarização da política, não, vamos tirar o PT de qualquer jeito. Essa extrema-direita, ela sempre quis eleger um personagem, né? No caso, você pode ver com o Aécio Neves, a maioria dessas pessoas que votaram no Bolsonaro, eles eram apoiadores do Aécio Neves, tipo, a culpa não é minha, eu votei no Aécio. E o Aécio, o projeto não deu certo. Safado. Veio o Bolsonaro, cataram o Bolsonaro ali de bode de petróleo. Não é esse cara que a gente vai pôr. E, cara, massa de manobra. Você vê que essa galera que compartilha, às vezes, nem sabe o que acontece. Assim, até as pessoas que são mais humildes foram iludidas, né, por esse projeto de governo que a gente sempre falou que não daria certo. O cara não tem articulação, não tem jeito, não tem tato, não tem truculento, exalta a ditadura. O cara é misógino, racista, preconceituoso. E sempre foi. Isso não é agora. A galera que se arrependeu, que ontem se arrependeu, pô, velho, esse cara é tudo isso. Já tem anos que ele tá na política, ele só não estava em evidência. Ele é tudo isso há tempo. Vocês só estão vendo agora, não é possível. Porque é foda, realmente. É inigualável, inimaginável. Eu acho que nem meu avô passou por uma coisa dessa. Assim, meu bisavô, um ancestral mais antigo, passou por peste negra, não sei, outras pandemias que assolaram o mundo, não passou por o que a gente está vivendo hoje. Tem essa estabilidade, todo esse problema de doença, e no Brasil, a política brasileira, essa vergonha aí que, projeto de governo, sei lá. E o mais incrível é que esse espertalhão aí do Moro, né, tá querendo sair agora de bonitão, né? Ele para mim é um veaco, porque ele tá vendo que o circo tá pegando fogo e tá querendo pular do barco antes, entendeu? Quer dizer, pulou, né? Pulou, foi isso que ele fez, né? Ele que foi um dos pilares desse governo existir, né? Porque se não fosse o apoio dele, provavelmente o Bolsonaro não estaria hoje, entendeu? E agora o cara tá aí dando uma de bonzão, né? É um palhaço. O Marreco, ele é mais perigoso do que a milícia, cara, no meu ponto de vista. Porque ele é mais articulado intelectualmente. Assim, a milícia é bala, é truculência, é populismo boboca com apoio dessa elite tosca, mas o Marrecão lá é mais embaixo a parada. Exatamente. De 2022, a Jennifer pode muito bem nos esclarecer sobre isso. Começou a campanha ontem. Exatamente. Eu acho que pulou fora do barco. Antes do barco não, né? A gente está no barco. Eles estão num navio quase Titanic. Mas ele pulou fora antes justamente para não pegar o ônus do negacionismo do Bolsonaro. Porque os caras sabem mais do que nós, dos dados, da situação que vai estar colocada no próximo período, porque é isso. Eles aumentaram a taxa do pico do contágio, né, para os próximos 2 meses. E eles sabem, abrir 13 mil valas é porque você tem uma consciência bastante clara do que vai acontecer. Não, eles sabem o que está rolando. E aí fica um jogando para o outro e pensando formas diferentes de administrar a catástrofe, mas todos eles têm em comum muito claro que a população é que vai pagar e nós vamos nos defender aqui, seja por uma via ou por outra. Então, eu acho que, ao mesmo tempo, também tem um setor aí que votou no Bolsonaro e que agora começa a cair a ficha de que a política dele é uma política realmente assassina, de defesa dos empresários,
e que não é uma política de defesa da população de forma nenhuma. Então, as eleições e tudo que eles fizeram, as eleições foram as eleições mais manipuladas da história. A gente denunciou isso aqui no Esquerda Diário, porque, assim, grande parte da população do Nordeste não pôde votar, porque eles sabiam do peso que tinha o petismo no Nordeste, o nível de fake news e de mentiras que se instalou para poder conseguir eleger esse cara, porque, obviamente, bom, sei lá, né? Eu acho que sem fake news e sem esse nível de manobra que teve STF, conjunto do judiciário, ele não teria conseguido se eleger. Então, foi uma manobra bastante orquestrada por todos eles. E aí o Moro agora querer sair de defensor da pátria, bonzinho, não quero deixar a população morrer e por isso eu estou saindo fora, vem com esse papinho ontem, não queria criar uma crise política no meio da crise sanitária. Por favor, intragante. E é importante colocar militares aqui na cola, porque a gente não pode esquecer, né? Tem uma política aí que é fora Bolsonaro, obviamente, porque esse cara não tem como governar um país, mas, ao mesmo tempo, o que está na bota é o Mourão, que é colocar os militares no poder. Então, nós estamos numa situação bastante difícil, que temos que dizer bem claro, sem militares, sem Bolsonaro, sem Mourão, sem os golpistas que tiraram a Dilma para poder orquestrar todo esse circo que está aí colocado e que começou a pegar fogo, parte da tenda, mas eu acho que é pensar mesmo como é que a gente se organiza de forma independente, como é que a gente se apoia nesses exemplos dos trabalhadores. Na Rússia, logo que teve a Revolução Russa, em 1917, se eu não me engano foi 1918 ou 19, não lembro agora o ano, mas teve uma pandemia de tifo brutal no país. E imagina, né? Uma Rússia é um país atrasado, com maior parte de campesinato, a classe trabalhadora era muito pequena, mas como a lógica do governo ali no começo, na Revolução Russa, era garantir a vida dos trabalhadores e do conjunto da população, com uma organização mínima da produção, do que era necessário. Vamos produzir agora só o que é necessário para poder combater a tifo e, desse ponto de vista, defender o conjunto da classe trabalhadora. Com isso, a Rússia conseguiu combater a doença. Então, como é que 100 anos depois, com o nível de avanço da ciência, da tecnologia que a gente tem, a gente não consegue combater uma pandemia? É realmente falta de hierarquia dos governantes, né? Isso porque a parada vem bem antes, né? Tipo, a gente estava acompanhando as notícias bem antes, um spoiler imenso. Tá vindo. Olha, qual vai ser a forma de agir, melhor forma de agir? Tá chegando, tá chegando. O cara, o chefe da nação, ele, negacionista, fala que é só uma gripezinha, corte de atleta, que não sei o que. Aquele primeira vez que ele falou, o primeiro pronunciamento dele falando sobre a pandemia, que não uma coisa abissal. Aquilo a gente vai ter que estudar, as pessoas vão ter que estudar esse pronunciamento do Bolsonaro sobre a Covid-19, aquele primeiro pronunciamento, aquilo foi um crime. Eu acho, tomara que as pessoas tenham processado ele, porque eu falei, cara, eu não acredito que eu estou vendo o presidente falar isso, falar do vírus dessa forma, negar dessa forma e minimizar uma situação tão grave e não mostrar propostas para agir. É foda. A narrativa mudou depois, né? Que com certeza apertaram ele, mas não mudou assim, tipo, tentou, né, sair do que ele falou, mas não tem jeito. Teve um momento cloroquina, né? Teve um momento cloroquina também. Sim, nossa, meu Deus. Até hoje, né, ele fala disso. Meu Deus. Até hoje ele insiste nesse papo, né? Verdade. Hoje eu estava aqui pensando, né? Depois que o marrecão aí, como diz o Rodrigo, pulou fora pulou fora, eu estava aqui pensando se o ministro da Saúde, o Mandetta, ele não estava fazendo assim de propósito afrontar o Bolsonaro para ele poder vazar o quanto antes, porque eu acho que ele estava assim, vendo que não ia ter forma dele se promover. Como que eu vou falar? Nada que o Bolsonaro pedia, ele acatava, né?
Tava. Então, assim, eu acho que ele estava fazendo de propósito para poder sair também e pular fora desse barco, sabe? Interesse. Essa política suja é complicada porque é um jogo de interesse. Você vê como é que são, né? Os caras se aliaram para esse projeto de governo, né? Nas eleições de 2018, se aliaram ali, não, todo mundo junto. Quando os cargos não foram distribuídos da forma que eles queriam, as coisas não foram feitas da forma que não queria, todo mundo foi pulando. Joyce, MBL, não sei o quê, vai todo mundo, não, e todo mundo pulou do barco, igual eu falei hoje no grupo de WhatsApp. A galera agora fala mal do Bolsonaro também, mas, velho, vocês ajudaram a eleger o cara, vocês estão culpados por tudo. Vocês se aliaram num grupo aí de uma forma e elegeram o cara. A culpa é de vocês também, vocês vão carregar. Pois Sacou? E não adianta. Aí não tô ouvindo. Eu não estou conseguindo achar aqui o nome do cara, mas o empresário, que é o responsável é um dos caras que financiou a campanha política. Então, na verdade, você vê que até na tentativa, na falsa tentativa de combater o coronavírus, tem um interesse político por trás, porque não existe nenhuma comprovação científica de que a cloroquina, de fato, combata o vírus. Inclusive, teve alguns infectologistas que deram declaração dizendo que não combate, como uma moça que morreu 4 dias depois de fazer o tratamento com cloroquina. Então, assim, também é um interesse político de vender um medicamento, porque a indústria farmacêutica também é isso, né? Você vende a doença para lucrar com a cura, né? Então, é muito complicado mesmo, porque tem a ver justamente com... Vamos defendendo aqui os empresários, vamos defendendo aqui aqueles que me beneficiam de alguma forma dos meus acordos políticos. Acho que a gente tem que pensar que a hora do rebite está batendo na nossa porta e precisamos pensar quais são os acordos, as alianças, as formas de se organizar que a gente vai se colocando para poder, de fato, combater esse capitalismo que só tende a nos dar, de fato, o fim da vida, né? Porque são empregos precários, o nível de uberização. A gente estava fazendo uma pesquisa um pouco, que do ponto de vista da população negra, por exemplo, que é a mais atingida em vários países, não só no Brasil, em relação ao corona, não tem a ver em nada com questões fisiológicas, né, digamos assim, mas única e exclusivamente com condições sociais. Então, a gente vê em vários lugares que não tem saneamento básico. Então, a pessoa não tem como lavar a mão, que é o básico, o mínimo. O próprio auxílio que não sai, as pessoas ficam sem saber. Não posso trabalhar, também não tenho como sustentar minha família, e vai dando esse desespero um pouco, né? De como é que eu vou resolver a minha vida e como é que eu vou estar no próximo período, assim. Então, eu acho que esse desespero é um desespero que tem batido no conjunto da classe e que nós precisamos transformar ele em ódio para poder transformar esse sistema, porque ele está chegando no seu limite mesmo. O áudio, Rodrigo. Jennifer, a sua Marielle caiu aí atrás. Bota ela de volta. Caiu. Não pode colocar de volta. E, cara, é o seguinte, eu acho que a gente já vinha, vou falar um pouco da Big Pharma e dessa crise de capitalismo. O capitalismo dessa forma que a gente estava vivendo nos últimos, sei lá, 8, 10 anos, depois da crise de 2008 e tudo mais, era uma coisa muito de drenar tudo, de acabar com tudo. O planeta já está pifando há muito tempo. E eu acho que essa crise, se a gente não souber se organizar, apesar de eu achar que todas as esquerdas do mundo são muito desarticuladas, as direitas conseguem tretar entre elas e depois conseguem se unir na trapaça, entendeu? E a gente da esquerda tentando tocar as pessoas no coração e no cérebro está falhando bastante. Enquanto a direita trabalha com bolso e com desespero. Mas essa crise do coronavírus, ela vem muito para justificar essa derrocada. E a gente tem alguns caminhos assim, de reforçar esse sistema desgraçado que, pós-pandemia, se é que ela vai acabar agora, esse ano,
pode piorar a situação, entendeu? Está aí a Big Pharma, está aí os grandes laboratórios farmacêuticos já pesquisando e já se mexendo para vender uma vacina provavelmente muito cara, né? E entrar nessa coerência de privada, de capitalismo Big Pharma, vai levar a gente a uma, sei lá, eu acho que é a última derrocada do homem. E a gente tem um caminho de solidariedade, a gente tem um caminho de informação, a gente tem um caminho de se unir e de se juntar nas nossas informações e também no nosso desenvolvimento de tecnologia e ampliação do Estado para desenvolvimento de saúde popular, educação popular, arte popularizada, que a gente vai ter que reforçar. E vai ser uma batalha grande, porque eu acredito muito que nós estamos muito desorganizados para quando essa pandemia começar a acabar em algum momento. Isso aí que o Rodrigo falou é complicado. Eu acredito, com certeza, alguém nesse exato momento deve estar correndo atrás de uma vacina, pesquisando uma forma de fazer uma vacina para combater esse vírus, mas a gente sabe que não é fácil, né? Porque a gente também acredita na ciência, você não pode injetar uma substância sem testar nas pessoas, porque algumas pessoas isso vai causar, a gente não sabe o que vai causar em determinados grupos, né? Então, é muito complicado. Acho que depois, quando essa vacina sair, se eles quiserem mesmo vender essa vacina, assim, vamos vender, o governo vai, de que forma que o governo vai ajudar a população mais carente? Tudo isso, o depois, cara, é foda. Pra gente que vive de música, pra gente que toca, pensar no depois, qual é o plano que o governo vai ter? O governo está conseguindo ter um plano agora, então é difícil. Tem que se organizar, realmente tem que se organizar. Tudo tem que ser organizado. Antes de reforma tributária, reforma da Previdência, o Brasil precisa de uma reforma política, porque é foda. O Brasil tá... Esse período, assim, já não estava bom, mas ficou muito pior. Pois é, essa vacina vai demorar e para a gente vai demorar mais ainda, né? Porque primeiro eles vão favorecer eles, né? Como o Rodrigo falou, essa vacina com certeza vai ser cara, não vai ser barata, e eu tenho certeza que eles não têm nenhum plano para a gente, entendeu? O plano deles é que a gente se foda, entendeu? Eu acho que é isso. Eu acho que por isso a questão, inclusive, da centralização do próprio sistema de saúde é importante, público e privado. Porque se sai uma vacina, é democrático que o conjunto da população tenha o direito a essa vacina, né? E a lógica da irracionalidade mesmo da produção. Queria voltar na questão do exemplo da Amazon. Os trabalhadores fizeram uma greve, uma paralisação, na verdade, nacional, essa semana, e até o Paulo Guedes, né, teve que assumir que a mão invisível do mercado faz com que as coisas sejam produzidas sem que necessariamente elas sejam uma necessidade, né, para a população. Então, eu acho que, assim, aqui em São Paulo, inclusive, em outros estados, tiveram várias paralisações, protestos dos trabalhadores do telemarketing, por exemplo, e achei muito boa uma entrevista de uma moça que era operadora de telemarketing, que ela colocou: eu viria trabalhar tranquilo, se fosse para eu atender ligação de gente que está com sintoma e que precisa ser atendida, ou gente que está sozinha e que precisa, sei lá, de compra do mercado ou coisa do tipo, fazer serviço que de fato seja essencial. Agora, eu ficar aqui trabalhando para cobrar dívidas das pessoas no meio dessa crise é muita irracionalidade. Então, a própria classe, como uma forma de existência, tem de maneira genuína a solidariedade, porque sabe que a gente tem única e exclusivamente um outro para contar. Não dá para contar com esses caras que não são sérios, são irresponsáveis, que têm dificuldade de falar, e não só dificuldade de falar, mas que em alto e bom som bradam e reivindicam torturadores, pessoas ligadas à ditadura. Então, é uma maneira muito grotesca, porque a morte para eles, da população, é uma coisa normal, tranquila. Vão morrer alguns de gripe? Vão morrer. Né? O Bolsonaro faz um discurso nesse sentido. O próprio Mandetta, na verdade, que pulou fora do barco, mas antes de pular fora, não teve uma política racional de defesa da saúde do conjunto da população. Então, ele viu que a coisa ia ficar feia, ainda que ele tinha uma disputa ali pelo ficar em casa, etc., mas não tinha
Então, a questão que o Rodrigo falou, inclusive, da polícia. A gente sabe que a polícia mata sistematicamente os negros. E teve uma declaração bastante pesada de um jovem negro aí essa semana também, dizendo que eles tinham medo de usar máscara na comunidade porque a polícia podia matar eles por causa da máscara. Então, é uma lógica que aprofunda mesmo os níveis de racismo, de desigualdade, de perseguição à classe trabalhadora no conjunto da população. Então, pensar que organizar a produção de maneira racional, de acordo com a necessidade, vamos produzir comida, vamos produzir respirador, vamos produzir EPIs, e as universidades cumprem um papel importante nesse sentido. As universidades têm laboratórios, né? Então, aí mais um problema do teto de gastos, porque aí você não consegue investir dinheiro nas universidades, na ciência, porque as universidades, em alguns lugares, mostrou alguns exemplos, produzindo álcool em gel, ou mesmo as trabalhadoras da USP que fizeram o genoma do vírus em 24 horas. Então, são coisas que mostram que é possível, de maneira rápida, a gente combater, basta a gente organizar, né? Pois é. Sim, Jennifer, é nítido. Assim, eu acho que até pensando e lendo algumas coisas, eu leio muito pouco a mídia nacional. Eu leio o The Intercept, eu leio Fonte, e depois eu vou para os gringos, assim, imprensa alemã, imprensa argentina, espanhola, e eu tenho sentido que, fora, todos os estados estão agindo de forma muito afirmativa, né? Estão botando ali seu peso. E eu acho que no Brasil, voluntariosamente, principalmente o ex-ministro da Saúde, Mandetta, ele fez muito um discurso bonito, mas ele não fez nada de concreto, de fático, para que a gente possa combater e sair dessa pandemia. Inclusive, eu acho que ele fez o discurso para poder ganhar um capital político e depois, se forçou para vazar porque eu vou ser candidato daqui um ano, daqui 2, a não sei o quê, entendeu? E eu acho que é meio isso, assim, a gente está muito ao Deus dará, e o nosso tipo de liberalismo brasileiro, ou liberalismo a Sul-América, é um liberalismo que não é muito atrelado a esse liberalismo que veio lá da Inglaterra, que é uma coisa elitista. Como é que tem um amigo meu que fala? Liberal na economia e conservador nos costumes. E eu acho que é muito mais do que isso o liberalismo brasileiro. É de uma caipirice, é de uma tosquice, white power, assim, que é difícil de ver em outros lugares. Tem um amigo meu da Argentina que fala assim: vocês são extremamente complexos, difíceis. Enquanto aqui a gente conseguiu resolver muita coisa muito rápido, pensando com mais união, vocês não conseguem, e isso pega mal toda vez que eu falo com meus amigos brasileiros, porque, afinal de contas, né, foi um amigo argentino, vocês não conseguem se unir numa pauta mínima, que nesse momento seria saúde, sistema único de saúde, estatização desse sistema privado que não vai querer ocupar leite e não pagar, entendeu? E por aí vai. Não, o Mandetta é um dos maiores defensores da privatização do sistema de saúde, e ele foi um dos conselheiros parte do conselho da Unimed, né? Então, também ele mostra que o caminho dele, efetivamente, para a saúde é a privatização, e não a nacionalização do SUS, enfim, que com todas as debilidades é uma conquista importante, porque qualquer pessoa que chega no Brasil pode ser atendido no sistema de saúde, pode receber esse atendimento, remédios, etc., ainda que isso venha sendo cortado nos últimos anos. Mas é um sistema importante. Em vários países do mundo, você não tem acesso a um sistema de saúde gratuito. Não mesmo. Para você viajar para muitos países do mundo, você tem que, igual a gente foi tocar na França, foi tocar nos Estados Unidos, você tem que pagar um seguro viagem. Além da passagem, você tem que pagar esse seguro viagem, que você ficou doente lá e só vão te atender se você tiver esse seguro viagem. Eu tenho amigos que moram, um amigo meu que até trabalhou com a banda, o Luizinho, e ele mora nos Estados Unidos, ele está lá ralando e realmente, eu não sei o que eu faço aqui. A gente não pode ficar doente de forma alguma. Se ficar doente,
não sei quantos $1.000 lá para você consultar. No Brasil, querendo ou não, o SUS te dá isso, né? Te proporciona isso. Você pode ir procurar um médico, mesmo que seja o atendimento, às vezes não seja dos melhores, né? Mas você vai ser atendido. Na rede privada aqui, tem pessoas que... exatamente. Eu sou atendido. Exatamente. Eu tenho um SUS aqui perto de casa, um hospital aqui perto de casa. É bem precário, é bem complicado. Tive vários embates dentro das PAs e tudo mais, mas eu sou atendido e eu acho que se isso tivesse uma estrutura um pouco maior, seria perfeito. Perfeito mesmo. Não, exatamente. Médico não falta, o Mandetta, voltando no chato do Mandetta, o Mandetta mandou os médicos cubanos todos irem embora, né? Ele que era o cara do projeto de mandar os caras irem embora. Imagina se eles estivessem aqui agora, a diferença que eles fariam. Pois é. Exatamente isso aí. E você vai... Tem casos das pessoas que vão no sistema privado e estão com suspeita de Covid, e aí eles falam, não, o SUS vai entrar em contato com você. Eles não estão atendendo, o sistema privado não está atendendo os casos de Covid, eles encaminham para o SUS. Então, Exatamente. Aí você vê o que está rolando. Eu acho que por isso a importância da centralização e a defesa mesmo. O SUS ele precisa ser 100% estatal e controlado pelos trabalhadores. Ô, louco, os trabalhadores da saúde têm aí nas suas mãos toda a capacidade, e os usuários, inclusive, porque a gente é que sabe o que a gente sofre no cotidiano para ser atendido aí nessas filas, etc. Se a gente tivesse realmente uma unificação do sistema de saúde, que ele fosse 100% estatal, com o investimento que é necessário para atender o conjunto da população, e sob controle dos trabalhadores, a gente mandaria o Mandetta, esse secretário novo da saúde que estava dormindo na live ontem, e esses caras falaram, vocês não controlam nada aqui não, agora está tomado. Cara, é complicado, hein? E ali você vê, aglomeração, só o Guedes de máscara, né? De máscara e sem sapato. Sem sapato. Não entendi a mensagem que ele quis passar. Ele queria falar alguma coisa pra gente, mas ele definitivamente não. Não, de máscara e sem sapato, de meia. Eu falei, cara, o que esse cara tá arrumando? Uma mensagem subliminar, né? Exato. A gente vai decodificar ainda, vai entender mais pra frente. Pois é, mais do que nunca agora, várias pessoas que antes criticavam o SUS, né? Agora estão dando um certo valor, né? O SUS, a ciência, né? Nossa, então, complicado. Tem que respeitar médico, enfermeiro, cientista, valorizar e ter verba para que essas pessoas trabalhem. Muitas vezes, esses pesquisadores podiam ter avançado muito mais. Podiam estar aí com, às vezes, um projeto pronto, mas vai saber, né? Não tem verba. Como é que o cara, vou pesquisar o vírus aqui, mas como? Não tem verba, cortaram os gastos, cortaram tudo aqui, mas dinheiro para outras coisas tem, para emprestar para os bancos, principalmente. Foi rapidão. Pois é, fica dependendo de insumos, né? Da China, de outros países, se aqui tivesse algum investimento, né? A gente poderia estar produzindo, né? Podia produzir essas coisas, esses insumos aí, até para fazer esses testes aí, ó. No Brasil, aí tem que ficar comprando de fora, o dólar está 5,70, importando, e nossos cientistas poderiam e têm capacidade de fazer isso, com certeza. É isso mesmo. Nosso tempo está curto já, eu ficaria aqui horas conversando com vocês, acho que está excelente o papo, mas só para entrar um pouquinho aí no rock and roll, o Dead Fish lançou aí um clipe ontem, sensacional. Fala aí, Rodrigo, nós estamos prontos para lutar? Sim. Se nós temos saúde, temos a equipe de marketing do Dead Fish, nós venceremos. Entendeu? Mas ontem a gente teve que dar uma aceleradinha, a gente teve umas informações na quarta-feira à noite, na quinta-feira a gente se articulou e lançou esse clipe que já estava mais ou menos pronto. Quem quiser seguir a diretora é @JojoIssa, HISSA, JOJOHISSA. Sensacional, ela fez uma edição maravilhosa e lançou no momento, acredito eu, muito apropriado. E vamos para cima, né, cara? Mesmo a gente
tendo todas essas coisas. Assim, todo dia é um 7-1, né, cara? Já dizia a música do Merda lá, né, do Mozini. Mas a gente não pode... A gente só tem a gente, né, cara? E se a gente não ouvir um outro, não der a mão pro outro, não fizer coisa mais horizontalmente, mais de base popular, a gente, na boa, se o mundo já está acabando, e se a gente não se organizar, vai mais rápido. E tem um monte de gente fazendo um monte de coisa, por exemplo, o Gordo lá fazendo solidariedade vegan, fazendo marmita e distribuindo nas ruas, distribuindo nas ocupações, o próprio MST doando toneladas, né, de arroz e essas coisas. Um monte de gente aí dos sindicatos, como disse o Cheyenne, a gente foi o primeiro a cair e a gente vai ser o último a voltar, né? A gente vai ser a última estrutura, mas a gente não pode se deixar abalar, cara. A gente, tudo bem, chora no banheiro todo dia, no chuveiro sai, respira, sabe? Não dá, a gente não tem tempo para também ficar muito se lamentando, agir. Isso aí. Pô, eu comentava, eu falei até com o Marcão aqui no WhatsApp, eu falei, velho, eu tenho o time perfeito do clipe ontem, né, com tudo que rolou ontem no Brasil. Eu olhei no telefone e vocês lançaram o clipe, eu falei, nossa! Gente, o Bolsonaro na nave de mamadeira de piroca, achei sensacional. Sensacional, eu falei, velho, os caras são, nossa, foda. E aí o que você falou, velho, a gente tá aí também na luta, a gente ia gravar um disco agora, as músicas estão prontas, mas a gente tem que esperar. E vamos esperar o tempo que for aí, que todo mundo esteja bem, para quando a gente voltar, ver todo mundo, rodar o Brasil, e conversar e cantar para essas pessoas aí, que é o importante, desde que essas pessoas estejam bem, né? Estejam lá para assistir, né? E isso é o mais importante de tudo. Perfeitamente. Pois é. Queria agradecer aí pela aula aí. Pô, eu achei muito foda estar aqui nesse bate-papo com vocês aí e aprender. E queria pedir assim, para quem... Pessoal que não conhece o Black Pantera, né, tiver curioso aí, procurar nas redes sociais, né? Só jogar lá no Google, no YouTube. Tem muito material bacana da banda. Uma forma das pessoas contribuírem com a banda é isso, né? Procurar o material, compartilhar, né? É que nem o Rodrigo falou, é nós por nós, né? Então, a gente precisa, nesse momento agora de ficar em casa, fica em casa, procura material. A gente está em todas as plataformas de streaming, e não só o Black Pantera, mas vamos priorizar as bandas da sua cidade, da sua região, né? Bora levantar as bandas aí da sua cidade, as bandas autorais, né? Então é isso, velho. Vamos fortalecer quem é do seu meio aí. União total. Total. Nossa. Gente, muito obrigada. Foi muito bom conversar com vocês. Acho que a conversa foi ótima. Temos que incentivar isso mesmo. A arte, os artistas independentes, a música, porque eu acho que, principalmente nesse momento, também a arte nos alivia um pouco dessa realidade e faz a gente, inclusive, a partir de músicas, clipes, conversas, pensar as coisas de um outro ângulo, enxergar de uma outra forma e, a partir disso, aprender muito. Então, eu acho que essa conversa foi bastante rica. Estamos aí ansiosos para essa pandemia acabar, para a gente conseguir uma certa aglomeraçãozinha, abrir a roda sem pé, porque eu já estou sentindo falta. Tá fora. Obrigado, Esquerda Diário. Obrigado, Jennifer. Rodrigão, um abraço de coração. Fiquem bem, fiquem em casa, quem puder, se cuidem, saúde para todo mundo. Vamos, né? Já. Todo mundo que compartilhou, assistiu, muito obrigado. Tamo junto. Valeu mesmo. Fora o Bolsonaro. Valeu, gente. A gente vai continuar com a nossa programação aqui do festival. Tem muitas bandas para rolar ainda no dia de hoje. Agora a gente vai passar um vídeo, que é um vídeo da Flávia Telles, discutindo a necessidade que a arte se some ao fronte dessa pandemia.
Oi, gente, eu sou a Flávia, sou coordenadora do Centro Acadêmico das Ciências Humanas na Unicamp. Espero que todo mundo esteja curtindo muito esse festival que tá incrível, com várias iniciativas. E eu acho que é muito fundamental que a arte, a cultura, a música também se coloque aí ao lado das demandas mais sentidas da sociedade. E hoje uma demanda central é a demanda por testes massivos, porque a gente tá vendo milhares e milhares de casos de contaminados, de mortos, né? Um colapso do sistema de saúde e não tem testes para a população saber nem se está contaminado ou não pela Covid-19, né? Com testes massivos a gente poderia aí fazer uma quarentena, inclusive, muito mais racional, que a gente sabe que não é de interesse nem dos Bolsonaro, nem dos governadores, enfim. Então é uma demanda muito central. Eu sou aqui da Unicamp, e na Unicamp a gente tá vendo que a situação do hospital universitário é bastante grave, né? Não só porque não tem EPIs, não tem com mais contratações, mas também porque não tem testes massivos. Nem as trabalhadoras da saúde, que estão na linha de frente de salvar vidas, estão conseguindo fazer testes, o que é bastante absurdo. Então é muito importante ter medidas assim, festivais, em cada local de trabalho, em cada local de estudo, também fazer campanhas pela demanda dos testes massivos. Então chamo todo mundo também a participar e a curtir esse festival que tá muito bom.